mercado da soja deu uma esfriada, pois o dólar continua em marcha ré, se distanciando cada vez mais da casa de R$ 4,00. E Chicago engasgou e perdeu o fôlego das últimas sessões. Mas se tem amor ao seu rico dinheirinho, não se iluda com as aparências, porque esse mercado da soja está prestes a pegar fogo. A disparada dos preços internacionais da soja e do milho não está mexendo só no bolso de você que é produtor ou consumidor aqui no Brasil. Mexe também no caixa das empresas que, diante dos acontecimentos, veem o preço de suas ações disparar ou afundar. O milho chegou a atingir alta de 24,5% em 2 semanas na Bolsa de Chicago. Isso não é brincadeira, não. Quebra o caixa de qualquer empresa e transforma um ano de prejuízo em lucro para qualquer produtor. Por isso, não cansamos de alertar para que não tire os olhos das informações investigativas que geramos todos os dias aqui na Rural Business para você. Além de dólar, economia, demanda e tantos outros fundamentos mais, ainda operamos numa fábrica a céu aberto, que depende de algo que ninguém até hoje conseguiu controlar: o clima. E é justamente ele que vai mexer drasticamente com o rumo dos negócios nos próximos dias e soprar para longe essa aparente calmaria. É o que alerta Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da equipe de grãos aqui da Rural Business, responsável por produzir diariamente essa análise. Você que está chegando hoje à Rural Business pode não entender como a Bolsa de Chicago, em plena guerra comercial entre Estados Unidos e China, conseguiu deixar mínimas de 12 anos para trás e, em questão de dias, colocar a soja acima de $9 por bushel. Acontece o seguinte: o bicho está pegando. A maior produção de grãos do planeta, a dos Estados Unidos, corre o risco de sofrer uma quebra expressiva esse ano, pois as lavouras não conseguem ser semeadas em razão do excesso de umidade. Numa investigação exclusiva, a Rural Business aferiu que até o último domingo, 26 de maio, ainda tinham 24 milhões de hectares de soja para serem cultivados. E você sabe o que isso significa? Que num prazo máximo de 35 dias, ouviu bem isso? Prazo máximo de 35 dias, o equivalente à área inteira de soja do Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Tocantins, Maranhão, São Paulo e Piauí terá que ser plantada. Se isso não acontecer, os produtores americanos terão que optar entre assumir os riscos e plantar tardiamente, fora da janela ideal, ou acionar o seguro e deixar a área descoberta. E tudo isso será definido agora, no curtíssimo prazo, o que, na avaliação dos especialistas aqui da Rural Business, fará esse mercado pegar fogo nos próximos dias. Se num daqueles golpes de sorte, para você aqui no Brasil, é claro, né? As chuvas caírem acima do previsto no próximo final de semana lá nos Estados Unidos, soja e milho vão simplesmente explodir em Chicago na próxima segunda-feira. A ordem será correr atrás das pechinchas para cobrir posições, pois no final da tarde o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, indicará a evolução do plantio na semana, já com a janela encerrada para o milho. E dependendo do que for dito, pode se preparar para correr para o abraço. Então aprecie sem moderação esse estudo exclusivo da Rural Business e veja o que é que está em jogo. Observe a torre em verde à esquerda nesse gráfico. Ela confirma o quanto de área de soja ainda faltava ser trabalhada no último domingo, 26 de maio, 24 milhões e 300 mil hectares. Pois muito bem, se multiplicarmos isso pela produtividade média das lavouras americanas, que é de 55,5 sacas por hectare, vemos que existem hoje nos Estados Unidos 81 milhões de toneladas de soja em risco, o que é nada mais nada menos que 72% da produção local, estimada para a nova safra 2019-20 em 113 milhões de toneladas. Para o milho, a situação é ainda mais crítica. Segundo apurou com exclusividade a Rural Business, restariam 15 milhões e 800 mil hectares para serem plantados, o equivalente à área inteira de milho plantada aqui no Brasil até 3 anos atrás. Tá bom para você? E com agravante, né? A janela de plantio não vai até junho, termina agora no mês de maio. Muito bem, se multiplicarmos essa área por uma produtividade média de 184 sacas por hectare, vemos que mais de 174 milhões de toneladas de milho estariam em risco hoje lá na América, algo próximo a
15% de toda a produção de milho do planeta. Tem ideia do que é isso? Imaginando que 50% consigam ser plantados até amanhã, dia 31 de maio, quando encerra a janela de cultivo, ainda assim, estaríamos diante de uma perda gigantesca de 87 milhões de toneladas. E aí, meu amigo, teremos um novo boom nos preços das commodities agrícolas. E você vai agradecer a cada minuto da sua vida por ter investido em informação profissional da Rural Business e seguido os alertas de Tânia Tosi para que segurasse a oferta de soja. Bem, feliz você certamente já está, né? Pois está ganhando fácil aí entre R$ 8 e R$ 10 a mais que aqueles menos profissionais, que acreditaram em sites gratuitos e entregaram a sua produção a qualquer preço. Mas o que queremos dizer é que você vai ficar mega feliz, vai dar risada à toa. E o que vai determinar tudo isso? Bem, por aqui a soja seguirá com demanda extremamente agressiva e prêmios nas alturas, dando suporte aos preços. E se o dólar ajudar, virão mais altas. Já lá na Bolsa de Chicago, o negócio será o clima. E é ele que vai definir se a soja explode ou devolve parte dos ganhos. Você que acompanha diariamente a Rural Business viu ontem um mapa que confirma que 9 dos 10 maiores estados produtores de soja lá dos Estados Unidos têm hoje mais de 1 milhão de hectares de terra para ainda ser cultivado. Pois bem, o que você verá a seguir é uma fusão daquele mapa com as previsões climáticas para os próximos 15 dias. E veja só que interessante. Esse buraco em branco que você vê mais ao norte dos Estados Unidos e que pega praticamente todo o estado de Dakota do Norte, Minnesota, Dakota do Sul e Iowa, é o que fez os investidores puxarem o freio de mão lá em Chicago. Ele indica que de hoje até o dia 5 de junho, praticamente não deve chover nesses estados, o que abre uma brecha para que os trabalhos de plantio avancem. Mas observe que numa faixa que começa à direita em Ohio, passa por Indiana, chega a Illinois e segue até o Missouri, as chuvas vão continuar caindo em volumes que podem chegar a 55 milímetros, como destacado pela cor verde. E no Kansas podem ser muito mais fortes, como mostra a mancha azul. E segundo a estrategista Tânia Tosi, só aí, nesses 5 estados, existem 11 milhões de hectares para serem trabalhados. E isso só de soja. O mais interessante é que na semana seguinte também não haverá trégua. Perceba pela mancha que começa no azul e chega ao amarelo que chuvas torrenciais continuarão a atingir o Kansas e o Missouri, que chegam em menor intensidade, mas chegam ao estado de Illinois, com volume de até 55 milímetros, e se estendem por todo o restante do cinturão de produção dos Estados Unidos, tomado pela cor verde. Portanto, olhos firmes e arregalados. Se tiver coragem e fôlego financeiro para assumir os riscos e esperar um pouco mais para vender a sua soja, segure. Para Tânia Tosi, essa pode ser uma bela estratégia. Só tome muito cuidado com as armadilhas. Indústria e exportadores vão começar a se mexer para tentar reduzir os prejuízos. E a maneira mais rápida é pegar a ponta mais frágil dessa cadeia, a produtora, com informações tendenciosas e muitas vezes manipuladas, para que só revelem o que mais lhes interessa. Por isso, abra os olhos e que a sorte continue do nosso lado. Eu sou Carmen Sestari e o conteúdo dessa análise foi escrito por Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da Rural Business, com apoio de toda a equipe de grãos. Você vê agora a média do preço da soja nesse mês de maio aqui no Brasil. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.